boa noite, Rondônia. Um prazer estar novamente aqui de volta com vocês, depois de todo esse período aqui em que nós fizemos as sabatinas. Claro que a gente prestou um grande serviço e claro que a gente volta à nossa velha e boa vida de entrevistas. Esta semana, Porto Velho completou aqui 104 anos de idade. Parece muita coisa, porque nós somos uma cidade que tem aparência de coisa antiga, e a gente tem algumas soluções que são muito modernas. A gente convive aqui com o novo e o velho, mas a gente também convive com a mazela e com a esperança. E para falar a respeito dessa cidade que a gente ama tanto, que a gente respeita tanto, que é a nossa capital do estado de Rondônia, um filho ilustre dela está aqui comigo. E é o homem que mais fala a respeito de Porto Velho. Ele esteve conosco esta semana na transmissão que fizemos aqui da festa de aniversário da cidade. E o Anísio Goraeb, meu querido amigo e irmão, está aqui hoje para falar com a gente a respeito daquela Porto Velho que a gente conhece, antiga, e da Porto Velho que a gente pode falar daqui para frente. Muito boa noite, é um prazer muito grande. Parabéns pelo trabalho que você e a Janaína fizeram. Que beleza, que beleza. Obrigado, Léo. Eu fico muito feliz e quero dizer às pessoas que estão nos assistindo aqui, vocês podem ver que eu estou no cenário aqui da sabatina, mas eu não sou candidato, tá? Que fique bem claro. O telespectador está acostumado a ver. Aliás, por pouco não foi, né? Por pouco não foi. Então, esse cenário aqui é o cenário onde o Léo tem feito a sabatina e que continua amanhã, não é isso? Bom, Léo, eu queria agradecer aqui mais uma vez o seu convite de estar aqui e lembrar que na última vez que eu estive aqui eu preguei uma com você. É verdade. Eu combinei com a direção do programa, você me entrevistou até certo ponto, eu pedi para trocar de cadeira, você não entendeu muito porquê, você aceitou gentilmente e quando voltou, já voltou comigo, aí eu passei a lhe entrevistar, para o Léo contar um pouco da sua história. Mas hoje eu estou aqui para falar um pouco de Porto Velho, nesses 104 anos, e agradecer, Léo, eu sou um abençoado, a oportunidade que eu tenho de levar a história de Rondônia, tanto no rádio, na televisão, em palestras em escolas, faculdades, seminários, congressos, me dão uma satisfação que isso não tem preço. É verdade. Né? Então eu me sinto muito feliz e quando você fala filho ilustre, eu fico me achando, entendeu? Eu sou não, um é verdade, mas... Não, Léo. Léo, sem demagogia, sem falsa modéstia. Eu sou uma pessoa igual a todo mundo, simplesmente o que eu tenho diferenciado é uma paixão maior pela terra, Léo. Mas isso eu tive no momento em que eu senti que eu ia perdê-la. Por incrível que pareça, as pessoas não sabem como começou a minha paixão por Porto Velho. Enquanto você tem uma coisa, você mora nela, você não dá importância. Quando você está prestes a perder, aí você valoriza. Eu passei a gostar da história, Léo. Em 1972 eu fui morar em Belém. Tinha 16, ia completar 17 anos, para fazer o ensino médio, que era chamado científico. Agora ensino médio, né? Isso, naquele tempo era científico. Científico ou clássico, científico, né? Aqui só havia, olha bem, só havia no Carmela Dutra noturno e não era uma coisa muito boa. Longe de se pensar em ter uma faculdade. Convenhamos eu fui para Belém. Muito meia boca. Muito meia boca. O que acontece, Léo? Eu cheguei em Belém no meu primeiro dia de aula no Colégio Moderno, em março de 1972. Primeiro dia, entra uma professora para ensinar a história do Pará. Falei, ué, eu nunca ouvi falar de história de Rondônia. Nunca estudei história de Rondônia em escola nenhuma. E aquilo me deu um estalo. E você numa cidade grande, numa metrópole. Quando eu fui embora daqui, Léo, Porto Velho não tinha ônibus, não tinha asfalto, não tinha televisão. Entendeu? Só tinha 2 estações, poeira e lama. Então a gente sabia quando era verão que só tinha poeira, no inverno só tinha lama. Então aquela saudade daquela minha aldeia, aquela minha referência que eu tinha, eu cheguei numa metrópole e me assustou. E eu falei, vinha para cá de férias, então eu passei a me interessar em saber da história. E olha, era difícil, porque nós não tínhamos o tanto de literatura, de livro que nós estamos falando da história hoje. Tínhamos os Desbravadores do Vitor Hugo e a Ferrovia do Diabo, era a referência que nós tínhamos para falar de história. Eu há muito tempo, um pouco antes de vir para cá, aliás, um pouco antes, quando eu saí da Bahia, em 1982, que eu fui rodar o mundo, fazer o mundo, eu vi um livro chamado Rum para Rondônia. Não tinha nada a ver com a história, com a cidade, o estado de Rondônia, nem naquela nada. Era viagem, né? Era. Então foi ali que eu tive o primeiro contato. Interessante. E a partir dali eu procurei literatura e pouca coisa a gente tinha. Hoje nós temos muito. Nós temos aqui os grandes historiadores. Eu não vou citar, são todos meus amigos. Temos pessoas maravilhosas aqui que escrevem sobre a história de Rondônia. Graças a Deus, Léo. Isso. A história de Rondônia hoje se tornou quase que uma necessidade. Pra você ter uma ideia, eu tenho feito uma média de 85 a 90. Esse ano já fiz 88 palestras.
88 este ano. Já fiz palestra em Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Espigão do Oeste, Vilhena e também em Pimenta Bueno. Este ano. Deixa eu me perguntar uma coisa. Nós temos aqui pessoas que são extremamente críticas. Eu não vou citar aqui ninguém, porque cada um tem um estilo, claro. E a livre expressão é a maior liberdade que a gente tem. A livre expressão do pensamento. Mas tem pessoas que são extremamente críticas e são assim... pintam com um pouco mais de cor as coisas que nós temos. Nós temos mazela, sim. Nós temos. Todo mundo agora, tem, Léo. Eu queria todo lhe propor... estado tem, toda cidade tem. Queria lhe propor o seguinte... Essas mazelas não têm a ver, eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso, com o estilo de colonização, digamos assim, que nós tivemos. Nós tivemos aqui o Exército Brasileiro. E não havia povo para dizer o que fazer. Então era feito do jeito que o Exército pensava. Você acha que tem esses males? Você tocou num ponto importantíssimo. Porto Velho era a capital do território do Guaporé desde 43 até passar território de Rondônia, até estado nos anos 80 e 81. Léo, nós tivemos quase todos os governadores militares. E cada governador que chegava aqui trazia todo o seu staff. Que fique bem claro, as pessoas daqui não tinham muito espaço. Então era imposto muita coisa. Você tem uma ideia, chegava um governador, ele trazia todo o secretariado dele. E eram todos militares. E nós éramos obrigados a aceitarmos aquilo. Nós só sabíamos quando mudava um governador, quando nós ouvíamos na voz do Brasil. Até isso era difícil para a gente. E o presidente mudava. Tinha governador que ficou um ano, outro ficou 2, outro ficou meses. Tinha um governador que ficou um mês, Anacreonte. Né? Então tivemos um governador que passaram aqui 4, 5 meses, dava na telha do presidente, muda, não dá mais, bota outro. Então era desse jeito. E cada um que mudava, a cidade vinha sofrendo. E as pessoas daqui que trabalhavam aqui, que queriam melhor, não tinham direito à voz. E o que você falou é uma coisa interessante. Nós passamos algum tempo de muita dificuldade, sim. Quando, para você ter uma ideia, o primeiro governador que nós tivemos civil foi o Ângelo Angelim. O Teixeirão foi o último governador militar. Primeiro civil foi o Ângelo Angelim. E só foi governador em 85. Antes da Revolução também já eram militares, todos eles. Os que não eram pouquíssimos, como Daruíche, que era o pai do Cruz, o Adilberto Zacarias, correto? O Paulo Leal era militar. Joaquim Vicente Rondon era militar, Alice Ferreira era militar, Frederico Trota era militar. Então todos eram militares. O interessante, eu estou levantando isso aqui, porque antes de conversar com você, eu vi você ontem falando muito a respeito da história do passado. Certo. E eu fiquei assim, extremamente gratificado, porque eu ouvi coisas que eu não sabia, eu não me lembrava. Mas eu fiquei pensando a respeito desse assunto. Nós temos uma cidade chamada Corumbá que vive isso, lá no Mato Grosso do Sul. A cidade de Salvador, na Bahia, também vive isso. O Rio de Janeiro tem mazelas que são próprias de um local onde você teve uma fundação, onde teve um Estado muito pesado tocando aquele processo. Nós temos mais outras aí, mas, enfim, onde havia a presença do Estado forte, com forças armadas, tudo isso, nós tínhamos isso. Menos povo, mais vontade. E mais vontade não significa solução de problemas. Não estou reclamando disso. Não, eu entendo. Mas... Léo, Porto Velho tem problemas seríssimos. Por exemplo, quem vê uma metrópole, uma foto bonita de uma beira-mar de Fortaleza, um exemplo, morei lá, conheço. A beira-mar de Fortaleza, acho maravilhoso. Beira-mar é linda, lugar de turismo. Agora vá andar na periferia. Eu fico lembrando aqui que... Olha, idêntico ou pior do que a nossa. Olha, nós temos aqui cidade... Eu falei de todas as cidades, esqueci de São Paulo. São Paulo é outra cidade que tem isso também. Mas, enfim, a gente tem aqui cidades novas, Maringá, a Londrina, da minha mulher, enfim, Cascavel outras cidades, também é muito bonito. Cascavel, muito mas bonito. A gente tem outras cidades que são assim muito mais antigas e que trazem problemas muito parecidos. Como agora, até agora nós tivemos má sorte. Muita. Eu vou lhe pedir só um minuto. Eu vou chamar... Você tocou num ponto crucial, muita má sorte. E torcemos tanto para que isso mude, mas, olha, vamos lá, se Deus quiser, vai mudar. Uma hora muda, se Deus quiser, pode estar começando agora. Mas eu vou lhe pedir um minutinho, a gente vai chamar nossos parceiros aqui, eu volto já já. Estou encerrando o primeiro bloco com a Anísio Goraeb, falando da nossa querida Porto Velho. E nesse segundo bloco eu vou trazer aqui, vou abrir com uma das
matérias que você fez ontem que eu quero repetir aqui no programa. Vamos lá. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista no assunto. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, suspensão, injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. O Centro Universitário FAG oferece a educação à distância. São 20 cursos nas mais diversas áreas, com videoaulas, material didático atualizado em um ambiente virtual dinâmico. A oportunidade para você realizar o seu sonho. Eu tinha vontade de fazer administração, só que eu não tenho tempo. Então, pensando, nossa, existe EAD, tem videoaula, tem a plataforma onde você consegue conversar com o professor. O que você está esperando? Realize! Minha querida Porto Velho, eu vou trazer uma matéria que nós fizemos ontem lá com você, Anizinho, porque você não teve a oportunidade de assistir. Você aproveita e dá uma olhada aí. Vamos lá. Revitalização da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A revitalização do complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré vai custar cerca de 30 milhões de reais. 80% dos recursos vem de compensação da Santo Antônio Energia. O restante é provindo do governo de Rondônia e emenda parlamentar. Como um presente para Porto Velho, a assinatura da ordem de serviço aconteceu no dia em que o município completa 104 anos de criação. O maior presente que a cidade de Porto Velho poderia receber, que é a revitalização deste espaço que povoa há muitas décadas o imaginário de todos os porto-velhenses, de todos que aqui vivem, que aqui trabalham. A Santo Antônio, na implantação do empreendimento, ela fez uma série de ações voltadas para saúde, educação e também para a segurança pública. E agora enfoca também a questão do patrimônio histórico de Porto Velho. O prazo para a finalização da obra é de 18 meses. A primeira etapa será a construção de um muro de contenção à margem do Rio Madeira. O enrocamento é o começo de tudo, porque nós precisamos que o rio esteja no seu momento mais baixo, para que se consiga construir debaixo do rio para cima essa contenção com rochas. Então essa é a primeira parte, que tem a janela hidrológica. Isso tem que ser realizado aí até o mês de janeiro, fevereiro no máximo. O projeto de revitalização prevê a construção de um calçadão, posto policial, estacionamento, estação de embarque e desembarque, centro esportivo, praça de alimentação com bares e restaurantes, além da construção de um museu, contando toda a história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. É um legado que vai ficar para as gerações futuras dos porto-velhenses, rondonienses, brasileiros e todos aqueles mais de 50 países diferentes que ajudaram a desbravar essa terra e construir a lendária Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A revitalização representa o resgate da história de Rondônia, que por muito tempo está esquecida. É uma data muito importante para nós, afinal de contas nós estamos revitalizando, sem dúvida, o patrimônio mais importante que o Estado tem. Por que isso? Porque aqui é o marco inicial da nossa história. Aqui surgiu um pequeno povoado, uma pequena cidade, tornou-se município em 1914 e hoje é a capital do Estado. Então a nossa história começa aqui. Eu sempre digo, não é exagero dizer que a Ferrovia Madeira Mamoré é a mãe do Estado de Rondônia. Interessante. Quando a gente vai lá no museu, é interessante, a Santo Antônio, o pessoal fala muito a respeito da Santo Antônio, que tem isso, tem aquilo, tal, não sei o quê, mas a gente tem alguns ganhos que as pessoas esquecem de falar. Um dos ganhos é aquele museu lá na igrejinha de Santo Antônio. E eu acho que um dos ganhos será esse aqui agora, que a gente o maior museu o museu mais equipado com a história do Marechal Rondon. E sem falar também na parceria que eles fizeram, Léo, aqui eu tenho que fazer justiça, com a Universidade Federal de Rondônia, na catalogação de animais, de peças arqueológicas, tudo foi, né, da arqueologia. Então, querendo ou não, eles têm feito um bom trabalho. E agora, sem dúvida,
este repasse aí de 24 milhões, correto? É dinheiro para encrenca. 24 milhões para restauração, ou seja, revitalização deste complexo. O Estado entra com cerca de 2 milhões e meio e a Prefeitura completa para chegar até os 30 em contrapartida. Então serão 30 milhões que já estão assegurados e a obra agora só não sai se faltar gestão. Anísio, eu estava falando o seguinte, Deus ajude que a gente tenha sorte agora, mas a gente até agora não, a sorte nos foi madrasta. O que nós recebemos de dinheiro quando essas usinas começaram a chegar aqui, era para a gente estar em outra cidade. Léo, além disso, Léo, ainda tem o dinheiro da CAERD, do saneamento básico, né, Léo? Aquela época eram quase 700 milhões, entendeu? E o saneamento não saiu, não andou nada, a CAERD não conseguiu fazer nada. Porto Velho é a capital menos saneada do país e é uma vergonha. O que nós temos de saneamento básico foi feito em 1940, na época que Getúlio Vargas veio inaugurar o bairro Caiari. É só aquela região. Nós não temos saneamento na cidade de Porto Velho. E o dinheiro era para 100% de saneamento. Aliás, não precisa a gente falar sobre isso, é somente sair na rua a gente sente, né? Sente. É horrível. Né? E às vezes as pessoas reclamam, de que as pessoas reclamam muito. Isso é condição, é qualidade de vida, Léo. É saúde. Você sabe que eu entendo a reclamação, mesmo quando ela é ácida, e a gente sabe que tem muita reclamação ácida, quando ela é ácida, mas é o seguinte, ela é ácida, mas ela é necessária. Não, e para cutucar, para dar um saculejo. É verdade. As pessoas são muito acomodadas, Léo. Eu vou te dar um exemplo aqui, Léo. Até falei ontem no programa aqui. É comum as pessoas declararem amor, eu amo Porto Velho, adoro essa terra, mas não fazem nada para melhorá-la. Não adianta só você dizer eu amo Porto Velho. Faça alguma coisa, pratique esse amor. Entendeu? Então nós temos que fazer a nossa parte também. É comum você estar no seu carro, Léo, e ver o cara da frente jogar uma latinha de cerveja, jogar uma garrafa d'água plástica, e ninguém está preocupado com isso. Às vezes, na sua calçada, Léo, tem um capinho, uma matinha que você tira com a mão. O cara, mas a prefeitura não veio limpar minha calçada. A calçada é sua. Então, nós também temos que acomodar lixo em saco plástico, não é jogar de qualquer maneira. Então, nós temos que fazer a nossa parte. A nossa educação é que vai fazer com que nós possamos cobrar amanhã dos agentes públicos. E não adianta a gente ficar somente brigando, porque terminamos colocando nossa esperança em um prefeito, em um governador, em alguém. E não é bem desse tamanho. É assim, Nós estamos aí com imagens. Assim, olha lá que beleza. Uma metrópole, Léo. Eu falo para você sinceramente, eu nunca pensei, sinceramente, sem demagogia, de ver uma Porto Velho que eu vejo hoje, entendeu? Eu achei, pra você ter uma ideia, as pessoas antigamente morriam tão cedo, e eu não quero morrer tão cedo também, por favor. Meu pai morreu mais novo que eu, Léo. Meu pai morreu com 59 anos, né? Então, meu pai tinha um sonho de ver uma Porto Velho que ele não viu, e não conseguiu ver. Meu pai morreu em 79, a cidade não tinha nenhum edifício, a não ser o edifício de Rio Madeira, que estava surgindo, ainda estava engatinhando. Então, foi o primeiro prédio de elevador em Porto Velho, diga-se de passagem, né? Então, Porto Velho hoje é uma metrópole, mas uma metrópole é uma cidade que cresce com seus problemas. Toda metrópole tem problema de violência, problema de trânsito, não tem? Engarrafamento tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem Fortaleza, tem Manaus, tem Belém. Então, não adianta você dizer, mas Porto Velho tem um trânsito caótico. Tudo bem, precisamos melhorar, vamos ver uma forma de ajustar, mas toda metrópole tem problemas. Violência é um deles. Olha, Anizinho, a coisa que mais me irrita em Porto Velho não é a questão da violência, não é a questão do trânsito engarrafado, porque isso tem em tudo que é lugar. Canto. Mas é o seguinte, é a falta de cuidado que nós moradores temos. É a falta de cuidado com, por exemplo, o saneamento básico. Sem a gente dúvida. tem o dinheiro. Olha, isso. Nós temos o dinheiro guardado para fazer isso. Praticamente perdemos esse recurso, estão tentando. Léo, isso é uma vergonha, Léo. Por falta de execução de projeto. Léo, as pessoas não têm noção, eu trabalho no governo, eu sei de muitos projetos que não foram saneados, não foram concluídos, os projetos não andaram por incompetência do próprio, ou do Estado, ou do município, e os recursos foram devolvidos. Anísio, nós estamos aí agora com uma aproximação, estamos fazendo a revisão do nosso plano diretor, e nessa revisão do plano diretor é a oportunidade que tem o porto-velhense, o nato ou o adotado, de participar. Você já ouviu falar a respeito disso? Se tem alguma associação que está correndo atrás para fazer alguma coisa? O plano diretor, primeiro que ele tem que ser divulgado publicamente. Ele tem que fazer audiências públicas. A população ele tem que ser ouvida. Você tem que saber o que cada segmento precisa. E foi noticiado. E a população não foi notificada. Audiência pública dá meia dúzia de pessoas. Então, aí depois o que acontece? E aliás, só são aquelas mesmas meia dúzia, né? Exatamente.
é um líder da associação, que a gente fala que é chato, mas aquele chato é que luta pela sua associação, que vai lá, é e alguém o cara do conselho, do exatamente, é do conselho tutelar, essas pessoas todas. E o que acontece? O cidadão, ele não participa. Depois ele me diz, estão impondo, mas você não foi no momento que você poderia discutir esse assunto. Acontece muito, eu já fiz audiência pública, eu sei que é difícil, né? E outra coisa, Léo, que eu queria colocar aqui bem claro, é que nós temos aqui em Porto Velho uma herança de administradores que, pelo amor de Deus, né, Léo, vieram aqui, fizeram o pé de meia e foram embora. Nós tivemos aqui secretários que chegaram da noite para o dia, naquele tempo você podia transferir o título, um mês antes era candidato. Nós tivemos um candidato a deputado federal aqui, na primeira eleição de 82, chamado Múcio Ataíde. O homem do chapéu. O homem do chapéu. Chegou aqui, comprou o jornal Guaporé, jogou dinheiro à vontade na sua campanha, foi o deputado federal mais votado da primeira eleição, ficou na história da primeira eleição para 18 deputados federais. Foi eleito ele, Chiquilito, Canuto, Rita Furtado, o Zé Viana e mais uns outros aí que eu não lembro. E o que acontece? O Múcio Ataíde, depois de eleito, nunca mais votou aqui. Não devo nada, eu paguei meus votos. Você entendeu, Léo? Então aqui tinha dessas coisas. Nós tivemos um governador aqui do PMDB, hoje MDB, Jerônimo Santana, que o secretariado dele todo veio do Paraná. Eu já estava aqui nessa época. Por que veio do Paraná? Porque o governador eleito do Paraná queria talvez se livrar de algumas tranqueiras, ele mandou para cá Delto Bittencourt e Erasto Vilaverde, vamos para Porto Velho. E liga, Jerônimo, você se arruma. Não, mande para cá, mande para cá. Esses caras depois ainda tentaram ser político, senador, ser deputado federal por aqui. E o pessoal daqui, ó, aplaudindo, Léo. Então nós temos que ter consciência, e uma coisa importante, raízes políticas. Olha, e nós continuamos sendo o povo do aplauso fácil. Sem dúvida. Sem dúvida, nós continuamos sendo. E a gente precisa bater palma para quem merece palma e bater palma para político, para quem está fazendo. Não é necessário, porque está cumprindo a sua obrigação. Foi posto lá para isso. Mas a gente precisa criticar e aprender a criticar. Criticar sem raiva, mas criticar. Eu vou lhe pedir mais um minuto. Eu vou sair aqui com Rondoquímica e com Ângelos Prevê. E volto já já. Gente, olha só, eu escolho economizar, mas eu gosto de manter sempre a qualidade de tudo que eu levo para minha casa. É por isso que eu compro os produtos de limpeza aqui na Rondoquímica. Sabe por quê? Aqui tem muita opção para escolher para todas as áreas da minha casa e tem preço muito bom. Sabe por quê? Eles fabricam, é isso mesmo. E olha só, você que tem aí um estabelecimento comercial que precisa fazer limpeza em áreas específicas como refrigeração, vem comprar o produto aqui, viu? Porque tem em grande quantidade com aquele preço muito bom para você economizar. Tá esperando o quê? Vem conhecer a Rondoquímica, que eu tenho certeza que você vai gostar do atendimento de qualidade. E olha, todo sábado tem um delicioso café da manhã, viu só? Vale a pena vir conferir e economizar, além de levar qualidade aí para sua casa e para o seu comércio. Aqui tem também produtos específicos para limpeza de carro. A Rondoquímica está esperando você aqui na Avenida Amazonas, logo depois da Mamoré. Perde tempo não, vem para cá. Há momentos que passamos por fragilidades. E, infelizmente, existem outras empresas que podem deixar este momento ainda pior. A saudade é inevitável, mas os aborrecimentos dependem de seu planejamento. Conheça todas as vantagens do plano Ângelos Prevê. Digamos que em sua casa morem seu marido, você, filhos e seus pais, e a renda financeira que mais sustente a casa seja de seu marido. A falta de um planejamento familiar traz na partida de alguém, além de tristezas, uma série de preocupações. Entre elas, a financeira. Com o Plano Ângelos, a família não terá essas despesas inesperadas e com um simples telefonema, todas as soluções com o cerimonial de despedida serão tomadas com total profissionalismo e dignidade. Mais informações no 3222-8182. Ângelos Prevê, tranquilidade que cabe em seu bolso. Anísio Goraieb falando... Olha, você gosta também. É do ramo, é do ramo.
Você, Anísio Goraeb é o meu convidado de hoje. Nós estamos falando sobre essa semana em que a gente comemora aqui os 104 anos de Porto Velho. Que, aliás, tem 2 datas, né? Interessante isso. Isso é bom que se explique. As pessoas não entendem. Geralmente se escolhe para se fazer o feriado, se comemorar o feriado, ou na criação ou na instalação. Não se cria e não se instala um município ou um estado na mesma data. Não tem como. Por quê? Porque a criação de um estado depende de uma votação num plenário na Câmara Federal. É um ato. É um ato. Ele tem que ser aprovado. É uma lei que tem que ser aprovada no plenário. Quando é um estado, na Câmara Federal. Quando é um município como Porto Velho, o nosso, quando foi aprovado, ele foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Então, dia 2 de outubro, ela foi aprovado. Certo? Então, ali foi a criação. A instalação é quando o município passa a funcionar administrativamente como município. É quando o prefeito toma posse, nomeia, os atos todos começam. Aí sim. Aí é quando ele é instalado. Mesma coisa Rondônia. Rondônia foi criada dia 22 de dezembro de 81, instalada em 4 de janeiro. Foi próximo por quê? Porque como território já tinha um governador. Então já estava quase todas as repartições públicas já haviam. Não era Secretaria de Educação, era Divisão de Educação. Não era Secretaria de Saúde, Divisão de Saúde. Só foi mudar a nomenclatura. E o Teixeirão também, que é o mesmo governador, ele vinha na transição de governador do território para o estado. Então era pouco tempo. Estava fácil de fazer. O município não. O município depende de mais coisas para poder se instalar. Isso acontece com todos os municípios. Vou fazer o seguinte, eu vou falar de Doutores da Visão e na sequência cola para mim aí um pouco mais de história de Porto Velho. Pode ser? Você sabe que são lentes intraoculares premium? Já ouviu falar? Ainda não? Pois é, muita gente tem essas dúvidas e no quadro Doutores da Visão de hoje nós vamos tirar essas dúvidas suas e das pessoas que nos procuram. Quanto tempo você usa óculos? Eu uso há 43 anos. Então, em 6 anos. Mais de 8 anos. Você tem vontade de deixar de usar óculos? Muita vontade. Muita. Já foi atrás? Não. Deixar de usar óculos é bom. Você já conhece as lentes intraoculares premium? Eu já ouvi falar. Minha mãe tem 80 anos, ela fez a cirurgia e hoje ela lê melhor do que eu. Eu preciso do óculos, minha mãe não. Bom, realmente as lentes premium intraoculares, elas são indicadas para as pessoas que já passaram dos 50 anos. Às vezes a gente opera pessoas bem jovens com a catarata, mas as lentes intraoculares premiums, o que elas fazem? A gente consegue corrigir a catarata e o uso do óculos. O que é a lente intraocular? Lente intraocular é uma lente que a gente substitui um órgão que a gente nasce com ele, que é o cristalino. Com o tempo, a gente vai envelhecendo e a visão começa a aparecer como se tivesse uma fumacinha. Essa fumacinha é chamada de catarata. A gente tira ela e implanta a lente dentro do olho. Que a pessoa que já usa óculos faz essa cirurgia e começa a usar essa lente e não tem necessidade do óculos. Exatamente. A lente premium você usa quando você opera. Nós temos a bifocal. A bifocal, ela dá visão para longe e para perto. A trifocal, ela dá visão para longe, para perto e para visão intermediária. Ela tem a bifocal ou a trifocal tórica. Esses pontinhos, eles corrigem o astigmatismo. As lentes premium monofocais, asféricas, que elas corrigem grau ou para longe ou só para perto, ou faz um olho para longe, um olho para perto, e a gente corrige com essas lentes todos os graus que existem no olho. Tem que limpar, né? De vez em quando é fazer o laser nela para limpar, né? Sim, existe. Se faz uma vez, não é tenho que fazer limpezas constantes e frequentes da lente, não. A lente não tem manutenção e se ocorrer a opacificação da cápsula, se faz um laser, que é um procedimento extremamente rápido e que não tem nada a ver com a lente. Tirou suas dúvidas aí sobre as lentes intraoculares premium? Mas você tem mais alguma dúvida? Faz o seguinte, pega o seu celular e mande um vídeo aqui para nós com as suas perguntas. 99252-3700. Até a próxima! Em plena Amazônia Legal fica Porto Velho.
Com 34 mil quilômetros quadrados, a capital se faz a única sede de Estado brasileira ao lado de um país, a Bolívia. Porto Velho é uma cidade atípica de tudo que a gente conhece, é uma capital diferente, por exemplo. As pessoas não têm noção que nós éramos praticamente uma colônia americana, que o idioma da cidade era o inglês. Pouca gente sabe disso. Em 1907, com o início da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, Porto Velho abriria o seu primeiro ciclo na história, o da borracha. No século XX, um mundo de homens padeceu suas vidas com o objetivo de construir, em meio à floresta amazônica, aquilo que foi considerado uma das maiores loucuras daquele período: erguer no meio da floresta uma ferrovia. O aposentado Paulo da Costa Ramos começou a trabalhar na Madeira-Mamoré ainda adolescente. Maquinista do trem de lastre, ele era responsável pelo abastecimento dos trens de passageiros. Da época vindoura resta nele o saudosismo. Que muitos esquecem, porque onde começou o estado de Rondônia, que nós vivemos hoje, nós temos que agradecer aqui a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Foi onde começou, o início da cidade foi aqui. E hoje ela vive completamente abandonada. A obra em plena floresta amazônica faria dessas terras um pequeno país de múltiplas nações. O começo para um, mas também o extermínio para outros. Segundo a história, só no cemitério da Candelária são 1.583 sepultamentos. A estimativa é que cerca de 8 mil homens morreram vítimas de doenças tropicais durante a construção. O mais chocante é que essa triste e cruel realidade, pouco ou quase nada tem importado às autoridades. Não parece, mas esse local aqui em meio ao mato é o cemitério Candelária. Aqui estão enterrados boa parte dos restos mortais dos nossos heróis. Uma cidade que reverenciasse seus pioneiros, seus heróis. A gente lamenta que muitas vezes nem é como a gente espera. Então, uma cidade sem história é uma cidade sem memória, uma cidade sem história é uma cidade sem identidade. Não tem como falar de Porto Velho e não associar o nome da cidade ao magnata norte-americano Percival Farquhar. Em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, que pôs fim a uma guerra e anexou parte do território boliviano ao Brasil, o empresário tomou para si a responsabilidade de construir uma ferrovia ligando a Bolívia com o Brasil pelo Oceano Atlântico, cumprindo desta maneira um dos 3 acordos assinados entre os dois países. Por meio da Lei 757, do dia 2 de outubro de 1914, foi assinado pelo governador do Amazonas, Jonatas Pedrosa, a criação do município. Mas a instalação só aconteceria 2 meses depois, em janeiro de 1915. Do chão, Porto Velho edificou-se em algumas décadas. No Eldorado, uma gema brilha, em meio à natureza imortal. Porto Velho, cidade municipal. O município cresceu aliado aos ciclos. O último trouxe as usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira. A construção dos empreendimentos trouxe um progresso promissor. Mas o não planejamento da cidade por parte dos munícipes passados, além de frear o desenvolvimento da cidade, atrasou a ampliação de obras importantes. Natural de Barbosa Ferraz, no Paraná, a família Paro está conhecendo pela primeira vez Porto Velho. Diante do berço da civilização local, os Paro aproveitaram para registrar e deixar-se registrar diante da história. Meu filho, como ele mora além de Paraná, né, de vez em quando ele falava alguma coisa assim, né? Mas eu nunca tinha visto aqui, né? Primeira vez. Eu vi que o senhor aproveitou para fazer aquela selfie, né? Aquela foto. Sim. Tem que guardar de agora. Lógico, tem que guardar. É diferente. E levar para os meus companheiros, né, ver também. A história da Madeira-Mamoré fascinou a todos. Mas a falta de manutenção do complexo é algo que a dona Neuza não pretende levar para o Paraná. Muitos vão para fora, para o estrangeiro, e quando deixa a nossa cultura abandonando, né? Porque acredito que se dedicasse mais, estaria melhor, né?
Com a união dos povos, as ramificações genealógicas. Se comparado à época do descobrimento, o sangue português é a maioria, mas também do reino de Castela com os espanhóis. A construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré trouxe o mundo para esta terra. Povos que aqui chegaram em busca do tão sonhado tesouro do Eldorado. Além de homenagear Porto Velho, e homenagear Porto Velho na pessoa do Anísio Goraieb, meu convidado de hoje, eu quero homenagear a todos. A gente conhece a história, a gente acompanha aquilo que está ocorrendo, e mais uma vez o que eu posso dizer é o seguinte: os ciclos passaram, mas Porto Velho continua sendo a cidade, o município que dá muito e recebe muito pouco de volta. E eu queria falar a respeito desse tema no próximo bloco, Anísio. Ok. Porque há um descompromisso de autoridades. Se você olhar direito, por aqui não passou um governador, um só governador, que tenha se preocupado realmente com a capital, em fazer alguma coisa pela capital. Senão nós estaríamos aqui dessa forma hoje. Nós temos uma Câmara de Vereadores que já teve 24 vereadores, teve 16, teve 21, enfim, mas que o descompromisso é latente. E mais uma vez o que a gente vê é que das moedas que nós temos, do ouro que nós temos, da riqueza que nós temos, continua saindo. A nossa história se perde, a gente fica sem referência e a gente fica sem o farol, sem o radar, sem o futuro. Eu vou para o intervalo e volto já já. Anísio Goraieb é o nosso entrevistado de hoje, programa Léo Ladeia. Anísio, me conta aqui uma coisa. Tudo que eu falei aqui a respeito desse descompromisso existe. Queria que você falasse alguma coisa a mais a respeito disso. Léo, a nossa Câmara de Vereadores, ela está além da fiscalização, que é o principal objetivo dela. Uhum. Câmara de Vereadores, há muito tempo, virou um local de barganha, não é com essa administração, não é com a passada, quase com todas. Por quê? Os vereadores não têm como alojar no seu gabinete aquele bando de pessoas que trabalharam numa campanha. Isso tem que acabar. Vocês que são vereadores, vocês que estão no parlamento, vocês são um poder independente. Não misturem as farinhas. Já que estamos falando a respeito disso, a nossa Assembleia Legislativa é idêntica, também? Idêntica. Então o que acontece? Eu falo do parlamento, tanto mirim da Assembleia como estadual. Tem que apartar as farinhas. Você sabe que cada deputado, eu não tenho porque esconder, eu sou funcionário público há 35 anos de carreira. Eu não tenho cargo de confiança, Léo, uma comissão do CDS, há 14 anos. Estou aqui vivo, estou sobrevivendo. Não estou como gostaria, mas estou aqui. O que acontece, Léo? Deputados é que indica isso aqui. E continua sendo assim, Léo. E aí, como é que esse deputado que indicou um secretário, um CDF, não sei o quê, vai contra o governo? Como é que um vereador que gastou R$1 milhão e que vai não vai ganhar o dinheiro? Léo, tem uma matemática que não fecha. O cara é candidato, hoje um exemplo, a deputado estadual, ele vai gastar R$1,5 milhão numa campanha. De salário, nos 4 anos, ele nunca vai tirar isso. Ele tem que ter alguma forma. Ninguém é doido de queimar dinheiro, Léo. Se eu tenho R$1 milhão, fala, por que você não foi candidato? Porque eu não tenho dinheiro. Ah, mas você tem amigo. Mas não tenho dinheiro. Mas você não tem dinheiro. Então pronto, acabou. Eu não chego em canto nenhum, Léo. Se eu tenho R$1,5 milhão, eu não vou gastar na campanha, Léo. Eu vou curtir minha vida. Você entendeu? Você falou em dinheiro e eu quero voltar para um ponto aqui. Nós temos 2 Rondônias. Uma Rondônia é essa que vai aqui de Guajará-Mirim até o Candeias. De lá para cá. E tem uma outra Rondônia, exato, que é uma Rondônia pujante, que cresce, que se desenvolve. Por que, Anizinho? Léo, Rondônia é o único estado da federação em que a reforma agrária deu certo. Rondônia é o único estado em que implantou projeto de implantação, né, agrícola, tem os PICs, tem os NUARs, Núcleo Urbano de Apoio Rural, que o INCRA disseminou. E olha que interessante, esses NUARs
São os municípios hoje. Pra você ter uma ideia, prefeituras como Montenegro, como Alto Paraíso, hoje a sede da prefeitura era onde era o NUAR. Era a sede, né? A sede do NUAR. Mesma coisa em Rio Crespo. Então, muitos municípios surgiram deste assentamento agrícola. Então, o que acontece? Rondônia deu certo a reforma agrária, e Rondônia é o único estado da federação, olha que coisa interessante, esse dado é importantíssimo, em que a capital, né, não tem a maioria da população. Vou te dar um exemplo. O Amazonas tem 3 milhões de habitantes, né? Manaus tem 2,5 milhões. O resto é pulverizado em 80 a 100 municípios. O Pará, mesma coisa. O Ceará tem o quê? 4 milhões. 3,5 milhões em Fortaleza. Salvador também. A mesma coisa. O Acre então, também. Então, pronto. Então, o que acontece, Léo? Rondônia não. A capital tem 500 mil habitantes, mas o estado tem 1.800.000. 1.300.000 estão nos municípios. E o que é mais interessante, os municípios crescem na mesma proporção ou mais que a capital. Nós temos municípios que a qualidade de vida é melhor do que a capital, Léo. Então, o que acontece? Querendo ou não, a força do estado vem do interior. Municípios que têm cidades maravilhosas aí. Eu vou citar aqui, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, que tem o IDH melhor do estado de Rondônia. Aliás, boa noite para vocês todos. Não é isso? A gente está falando para todos aí. Eu quero dizer a vocês que eu quero aqui deixar aqui, agora me escutem que eu vou falar para vocês. Não pensem que eu sou contra essa imigração. Rondônia só perde imigração para São Paulo, Léo. Em proporção. Por quê? Porque Rondônia... Em termos absolutos. Exatamente. Em termos absolutos. Em proporção, talvez não. Mas em termos absolutos. Rondônia tem um Brasil aqui dentro. Uhum. Quando Rondônia passou o estado, foi oferecida para o Brasil todo como Novo Eldorado. Então, todos os pontos do país, né, destacaram pessoas, vieram para cá para ter o seu lote, ter sua terra, ter a sua data, começar a plantar. E Rondônia hoje é um caldeirão cultural, tanto na culinária, como na cultura, como na música, em tudo. E o que acontece? Isso faz com que, você acabou de falar, do Candeias para lá, o sotaque até muda, é poita, poitão, não é isso? É. O cara toma mate, chimarrão, dança catira, vaneirão. É então, essa é a nossa Rondônia. Um caldeirão de cultura. Eu vou chamar a Rondoquímica e vou lhe propor para a gente encerrar o programa. Nós temos diversas vertentes. Já está encerrando, Léo? Poxa vida. Não, a gente pode fazer uma série a respeito de Porto Velho. Mas eu queria lhe fazer uma proposta. Que tal a gente focar mais em alguns pontos, em vez de se perder em tantos como a gente se perde aqui em Porto Velho? Que tal a gente fazer isso? Vamos lá. Rondoquímica. Gente, olha só, tem uma dica pra você, viu? Você tá procurando uma decoração especial pra cada cantinho aí da sua casa, da sua empresa, do seu escritório, ela está aqui na Socibra. Dá só uma olhada quantas novidades chegaram aqui, pro banheiro, pra sala, pra cozinha e até mesmo pra você. Chegou necessaire, uma mais linda que a outra. Além disso, tem muita novidade em papelaria, tanto para o material escolar quanto para o material do seu escritório. E não para por aí, a Socibra é realmente completa. Aqui dentro você encontra o Shopping da Saúde, o lugar ideal para você, que é estudante e também trabalhador da área da saúde, encontrar tudo o que precisa para trabalhar e aprender. É isso mesmo, dá só uma olhada nessa estrutura, são muitos acessórios e equipamentos de qualidade e com preço acessível. A Socibra espera você aqui na Rafael Vaz de Silva, esquina com Tabajara. Não perde tempo, vem pra cá. Sou doido por essa neguinha, como se diz. Ô, Janaína, muito boa noite. Janaína tá vindo aí com novidades. Aguardem, né? Aguardem. Um beijo, Jana. Que tal? A gente fica... Porto Velho precisa mexer com cultura, precisa mexer com saneamento, precisa mexer com isso, com aquilo, tal, não sei o quê. Que tal a gente focar e elencar? Porque isso não pode ficar na mão do prefeito, isso tem que ficar na mão da cidade. A cidade é que tem que dizer o que ela quer. E quais seriam os 3 pontos mais importantes para a gente pegar aqui agora? Eu adoro essas perguntas de bolso. Toma, essa. É com você. Primeira coisa, eu acho que precisa melhorar a saúde básica, que é a qualidade de vida. A saúde preventiva. Léo, a saúde curativa, quando você já leva o cara para o leito do hospital, quando você tem que curar, ela chega a ser até 70% mais cara do que a preventiva. É verdade.
Então isso aí é saúde básica, primeira coisa que tem que ser feita. Precisamos estruturar mais o primeiro atendimento, aquele atendimento básico lá na UPA, tudo isso. Isso é importantíssimo, tá certo? Segundo, precisamos, né, sem sombra de dúvida, dar uma melhorada na periferia. Léo, eu sou contra, eu vou te dar um exemplo. Eu passei na Marechal Deodoro, aqui no centro, Marechal Deodoro com a Pedro Machado, estão recapeando aquela rua já pela 3ª ou 4ª vez já, enquanto a periferia não tem asfalto. Então, em vez de ficar colocando asfalto em cima de asfalto, vamos atender quem não tem. Eu sou desse, tá? Eu acho que nós estamos dando muita importância para o centro da cidade, esquecendo uma região que é muito mais carente, certo? E precisa, sem dúvida, de um planejamento. Porto Velho não adianta ser o prefeito que for, o secretário que for, com uma mangueira com a água ligada, onde é que tem um foco de incêndio ali, apaga aquele, onde é que tem outro ali, apaga aquele. Não, vamos planejar. Se você não planejar, você não consegue executar nada e o dinheiro vai pelo ralo, entendeu? Então nós temos que parar de fazer as coisas meia boca. Porto Velho está acostumada há muito tempo, muitos prefeitos, a ficarem aqui fazendo as coisas sem planejamento. Então se você não planejar, você gasta mal, você executa mal, você trabalha mal, você atende mal. Então é necessário ter planejamento. Como você citou o plano diretor. E aqui eu convoco a população, vá dizer o que é que você quer. Você quer uma creche no seu bairro? Você quer um posto de saúde? Você quer uma escola para crianças? Tudo isso é importante. Eu só para concluir aqui, que isso não é atividade do município, é do Estado, mas eu também me refiro ao governo como um todo. Eu fico muito triste, Léo, quando eu vejo um governador fazer festa para inaugurar um presídio. Estou com um presídio para 1.200 vagas, inaugura, faz festa, bate foto, chama a imprensa, bota vários carros de policiais com agente penitenciário. Isso mostra o quê? Que falhou lá atrás na educação. Então, quando você está aumentando o número de vagas de presídios, é porque alguma coisa não vai bem no seu estado, no seu país, na sua cidade. Você tem que criar escolas e não presídios. Fica aqui essa mensagem. Antes de encerrar, eu queria dizer o seguinte, que uma cidade só se desenvolve quando ela dá emprego para seus filhos, quando você acorda de manhã e pega um ônibus para ir para o seu trabalho. Quando a gente não consegue isso, alguma coisa está errada. Ou a sociedade não está querendo produzir, ou o Estado não ajudou a fomentar. Pensem nisso. Parabéns, Porto Velho. Eu não sei se a gente tem muito que comemorar, mas a gente tem uma história para rememorar. E quem tem história pode construir o futuro, porque o futuro, podem ter certeza, é um idoso olhando pelo retrovisor. É isso que ele quer, é enxergar o futuro. É isso que a gente precisa ser. Obrigado, Anísio. Parabéns mais uma vez. Eu que agradeço, Léo. Obrigado, né? Estou à disposição sempre. Uma honra estar aqui com você falando da nossa história. Gente, amanhã a gente se encontra às 9 horas para mais programa Léo Ladino. Eu desejo a todos muito boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.